ser a nossa primeira aula nesse formato aqui. Formato que a gente está pelejando para se adaptar, que a gente está brincando, que é um desafio para a gente. E nós vamos começar a nossa aula de hoje só pontuando para fazer um contexto, o que nós estamos falando, sobre o que nós já abordamos e falar de um ponto que nós não havíamos falado ainda, tá? Que era o finalzinho do românico e o gótico. Então nós já falamos do carolíngio, né? Todo mundo já está a par, que eu dei aquelas informações que nós chamamos também de retomada das artes no mundo ocidental na Idade Média, retomada da cultura de uma forma geral, expliquei para vocês por quê. O carro-chefe era a encadernação, que dava cabo e que era o motor gerador de toda a produção estética, de toda a produção artística, pela necessidade de confecção de novas bíblias. Então voltou-se a ter pintura novamente, voltou-se a ter traduções novamente, desenvolveu-se uma linguagem de Oliversária que é bem derivada dos tapetes árabes, né, e que era muito bonito também. Então isso é um avanço. Nós paramos aqui no carolíngio. Carolíngio, também falamos, não há uma expressão quanto à arquitetura, porque era uma arte de miniaturas, era uma arte para bíblias, era uma arte para livros, então, assim, e livro nesse momento é Bíblia, né? Então não havia nada em termos que fosse expressivo em termos de tamanho. Lembrando que nosso padrão nesse momento, para poder falar que é grande ou pequeno, é o que veio antes, que é o bizantino. Nós tínhamos murais enormes, e o românico, que voltou a produzir, né, e voltou até a arquitetura, voltamos a trabalhar com monumentos, e o gótico também. Então, tendo em vista esses outros movimentos, antes e depois, nós dizemos que o carolíngio é uma arte miniatura, porque ele é pequeno nesse sentido. Tá? E o românico, o que ele veio trazer, na minha opinião, que agregou bastante para a arte na Idade Média? O que o românico trouxe? É o retorno da arquitetura ao estilo romano. Tá? O retorno da arquitetura ao estilo romano, e é por isso que dá o nome românico, né? Trazer de volta o arco etrusco, porque, para quem não sabe, o que nós chamamos de arco romano, né, que está no material, que está postado para vocês aí, para vocês lerem, aqui é só uma explanação geral do assunto, os focos em cima dos interesses, tá? O arco romano é uma ferramenta tecnológica importantíssima, e ela dá a estética da arquitetura romana como um todo. Em termos da pintura, o românico não tem nada de novo para acrescentar, né? A escultura ainda é algo que não é bem visto pelas escrituras sagradas, portanto não é bem visto também pela igreja. Para algumas turmas eu cheguei a explicar o processo de querela das imagens e como isso foi traumático para a produção artística, né? Então, isso também é importante. E se você não sabe o que é querela das imagens, então uma dica aí para você: pesquise sobre querela das imagens. Isso é importante você saber. E aí nós chegamos no gótico. O gótico é um momento em que se há uma quebra enorme de maus entendimentos que são feitos sobre ele. Quando se fala em gótico, todo mundo pensa em: nossa, que arte que deve ser escuro, que deve ser medonho. Começam a pensar em gárgulas, começam a pensar nisso, naquilo, e pensam no universo Dark, no Batman. Eu sou o Batman. Beleza. Então, quando você, na verdade, vai falar do gótico, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar em luz e em cor. Pois é, surpreso, né? Então, o gótico é colorido. Ele é colorido porque, iluminado, porque ele mudou a tecnologia de construção. As construções românicas, em sua maioria, usam abóbada de berço.
está lá no material, dá uma olhada no que é uma abóbada de berço, tá? E os românicos usavam mais a abóbada de berço. Quando nós passamos a utilizar a abóbada de aresta, ela deixou que a luz entrasse mais na nave das construções. Então tornou-se mais iluminado. Como há mais espaço aberto é bom, mas pode ser ruim, entra frio também. Criamos uma nova tecnologia para deixar a luz entrar e o vento não, são os vitrais. E os vitrais, nesse momento, eles são um pouco diferentes dos vitrais que nós conhecemos hoje. Os vitrais, eles eram vidros que já eram fundidos no metal. É uma artesania incrível. Novamente, os ofícios da arte. Então, são nessas questões que as artes visuais atuam para esses dois movimentos. E aí ele fala assim, mas aí a românica só inovou na arquitetura, continuou com o mesmo estilo de pintura. E o gótico não fez mais nada de novo? Sim, o gótico teve inovações que foram imprescindíveis para o desenvolvimento da arte. Eu diria até que foram necessárias e anunciaram, foram vanguardas do Renascimento, como por exemplo as pinturas de Cimabue, as pinturas de Giotto e, é lógico, as pinturas dos irmãos Van Eyck. Nesses três que eu citei para você, nós já temos grandes crescimentos e grandes evoluções e grandes rupturas com a forma do pensamento medieval. Por exemplo, o Cimabue voltou a dar importância para a representação do corpo, não do corpo assim de cara, mas de como as roupas eram representadas, voltou a dar uma identidade mais singular para as formas do rosto. Giotto já trabalhava com a anatomia humana restaurada, quase que um retorno clássico. E os irmãos Van Eyck, também, que já inclusive são chamados por alguns historiadores da arte de pré-renascentistas, devido ao seu trabalho ser extremamente minucioso, seu trabalho ser extremamente naturalista, uma coisa que rompe com os padrões medievais, que eu já tinha falado para vocês, que naturalismo é copiar uma cópia da realidade, né? E esses acréscimos são feitos graças a dos personagens importantes dessa trama, que é o Giordano de Pisano, né, que começou a pesquisar mais a fundo, muito mais a fundo, não pelo viés da fé, mas pelo viés da arte, o que se produziu no período romano e grego, né, no período helenístico e no período clássico grego. E então ele começou a resgatar formas de representação mais próximas daquele universo. Tudo isso que eu estou falando aqui está lá no material também. São informações aqui que eu estou trazendo apenas mais concisas, mais condensadas. Importante ler nosso material, tá? Então, fica a dica aí. Bons estudos para vocês. Respondam às atividades. A partir de agora, toda aula tem uma atividade avaliativa, tá bom? Valeu, obrigado, até mais.